Bom, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast sobre a pedagogia do esporte e a iniciativa esportiva. Estamos aqui com o professor Hiller Silva Everdi. E, professor, quais são os modelos de iniciação esportiva que o senhor defende em seus escritos e como orienta os pais quanto ao início da vida esportiva das crianças e adolescentes? Luiz, primeiro, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, no podcast Estudante Acima da Média. Obrigado a você, obrigado aí ao professor Vitor pelo convite. Um abraço aí para toda a comunidade, né, universitária, os estudantes do curso de Educação Física da Universidade Federal de Tocantins. Luiz, eu vou dividir a resposta, né, em dois momentos. Acho que um primeiro momento em relação aos modelos. Hoje, no Brasil, isso é algo bacana. Nos últimos 10 anos, aí, nós observamos uma preocupação das confederações, das federações, e também isso tem a ver com o próprio avanço da pedagogia do esporte, né? Que traz uma contribuição importante para isso. A preocupação das federações em construir os seus currículos. Então, eu vou citar aqui o currículo da da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, do Comitê Olímpico Brasileiro, né, com modelo de desenvolvimento de atletas, do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que é também um documento muito bacana, né? Então, veja, citei aqui só alguns, né, com a preocupação com o percurso de desenvolvimento dos nossos jovens na prática esportiva. E aí tem uma coisa bacana do ponto de vista conceitual, né? É o percurso de desenvolvimento. Não significa que todos vão chegar ao alto rendimento, alta performance, né? Mas nesse percurso de desenvolvimento, eu terei inúmeras possibilidades de conviver com esse fenômeno esportivo de forma organizada, de forma sistematizada, né? Respeitando as etapas de desenvolvimento do sujeito, né, da pessoa, né? E também dividindo essas responsabilidades. Então, o treinador, professor, ele precisa entender da importância do investimento no seu desenvolvimento profissional, trabalhar com a iniciação esportiva, com a formação esportiva não é algo simples, é muito complexo, porque a criança, o adolescente, entre a etapa lá, o final da infância, né, entrando na adolescência e para o jovem, do ponto de vista temporal, é uma etapa muito curta e muito sensível. Então, se faltar algum conteúdo em uma determinada etapa, talvez você vai ter dificuldades para, né, desenvolver esse conteúdo em outras etapas. Então, o treinador precisa conhecer muito bem de desenvolvimento de jovens, né? Como é que o jovem se desenvolve, seja do ponto de vista lá cognitivo, social, físico-motor, emocional, né? Então, ou seja, então o que eu tenho observado, isso é uma coisa muito bacana, são os currículos, né? Inclusive, isso precisa ser feito, né, para as outras federações, né, para as outras confederações, de forma que tenhamos um projeto de desenvolvimento no esporte, né? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, tem documentos fantásticos que nos ajudam a pensar, né, esse percurso aí, tá? E claro, né, vamos pensando aí, desde lá do Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, a prática pedagógica do professor, né, lá no clube, lá na escola, é preciso ele ter um projeto pedagógico. Então, de novo, mais importante do que, né, dizer qual é o melhor modelo, é de fato o professor o treinador ter organizado o seu projeto de desenvolvimento no esporte, né? Ou seja, o currículo desse percurso de desenvolvimento dos atletas e também do treinador, porque nós falamos muito do desenvolvimento do atleta, mas por vezes a treinadora não se coloca também nesse percurso de desenvolvimento, né? O atleta também se desenvolve
na medida em que ele tem acesso a um treinador que estuda, um treinador que investiga, um treinador que possui lá, faz um investimento no seu desenvolvimento, né, interpessoal, interpessoal, né, e o desenvolvimento esportivo. Né? Então, hoje, Luiz, o que eu observo do ponto de vista do desenvolvimento, né, é o avanço que ocorreu nos últimos 10 anos no desenvolvimento dos currículos de formação esportiva, né, que tem nos oferecido aí perspectivas bacanas do ponto de vista do desenvolvimento. Então, se eu fosse falando hoje de modelos, né, eu citei 2 aqui, que é o modelo de desenvolvimento do atleta e do treinador do Comitê Olímpico Brasileiro, né, e também do Comitê Paralímpico Brasileiro, que são documentos muito bacanas. E as federações hoje têm produzido documentos, né, que orientam esse processo de desenvolvimento. Agora, eu ainda tenho, por vezes, observado que o treinador, a treinadora, ainda, por vezes, não sistematiza esse processo. Aí é uma preocupação, tá? Tudo bem? Então, eu preciso fazer esse investimento. A segunda parte, em relação aos pais, né? Eu vou para a segunda parte, que é os pais. Que também, hoje, o professor Caio Cortella, do tênis, citando uma referência aqui importante, o professor Caio Cortella, no tênis, tem desenvolvido um projeto muito bacana, inclusive aqui no Mato Grosso, que é justamente a ideia de um programa de formação que alcança treinadores, atletas e os pais. Né? Por muito tempo, os pais foram aqueles que, por vezes, né, oferecia o apoio financeiro ou acompanhava ali o treino, mas era alguém quase que distante, né? Hoje não. Hoje, se nós estamos falando do desenvolvimento do atleta, é preciso pensar também o desenvolvimento dessa família e nessa rede de apoio aos pais, tá? Então, um exemplo que nós estamos, né, citando aqui nos nossos projetos, nós temos um programa de formação para os pais que nós chamamos de Escola de Pais. Então, nós fazemos reuniões mensais com os pais, com diferentes conteúdos relacionados ao que é ser um pai de um jovem na prática esportiva. Né? E aí nós temos programas sobre como apoiar o filho, né? As etapas de desenvolvimento do filho, por que agora, né, eles estão tão questionadores na adolescência, né? Que responsabilidades precisam ser compartilhadas, como é que a gente lida com essas situações, os objetivos esportivos. Meu filho agora, minha filha quer ser uma atleta. Nossa, e aí, o que eu faço? Né? Então, ou seja, tudo isso entra no programa de formação para os pais e de orientação, pensando nesse projeto, em que eu tenho no percurso de desenvolvimento a criança, o adolescente, eu tenho o treinador e tenho a família e tenho os pais, né? Que precisam, né? Essa família, os pais e os responsáveis, que também precisam ser observados do ponto de vista do desenvolvimento. Então, a orientação que eu, né, não sei se caberia com a orientação aos pais, é que se eu tenho um filho na prática esportiva, é importante você, pai, participar dessa vida esportiva, né? Acompanhar esse percurso, né? E buscar o apoio do treinador, né? Do professor, a fim de saber como está sendo desenvolvida essa prática esportiva, qual que é o projeto de desenvolvimento no esporte. Meu filho está na escolinha. Tá bom. Se ele está lá na escolinha, pressupõe que o professor tenha algo sistematizado, onde está lá os objetivos, está lá a missão, está lá o projeto pedagógico, está lá a metodologia. Então, é importante os pais acompanharem isso, né, para saber como é que está acontecendo essa prática esportiva. E, a partir daí, né, do modo mais amplo, a preocupação com a formação. Então, estou pensando aqui pai, mãe, né, responsáveis, enfim. O que é que eu preciso saber para apoiar o meu filho no seu desenvolvimento na prática esportiva? Né? Então, buscar o apoio para responder essa pergunta é importante, porque seguramente vai contribuir para o desenvolvimento do jovem
e vai ajudar você, pai, mãe, responsáveis, a compreender um pouco melhor sobre como é que você pode apoiar esse processo e pensando em você, sua família, né, o seu contexto, enquanto também um espaço de desenvolvimento, tanto da criança, do jovem, quanto da família de vocês também. Certo. Professor, pensando agora, por outro lado, na desvalorização da educação física escolar brasileira, como a pedagogia do esporte poderia ampliar os horizontes dessa profissão? Luiz, pergunta difícil, hein? Porque quando nós falamos em desvalorização da educação física, existe um processo de institucionalização. Como se deu essa institucionalização da educação física na escola, tá? Então é possível olhar do ponto de vista histórico. É também possível observar em relação às características da disciplina, né? Quando nós falamos da escola. Então, eu falo que, por exemplo, em relação à característica da disciplina, a educação física lida com um problema muito sério, né? A ideia de que a educação física ela é uma disciplina que, tá bom, ela lida com o jogo, com a entrega ao jogo, né, a brincadeira. Então, para a nossa sociedade, de modo geral, se eu estou lá no jogo, na brincadeira, então não é sério. Se não é sério, né, é uma coisa de menor valor. Então, a educação física lida com isso, né? Esse é um primeiro problema que eu vejo que a educação física lida, né? Ou seja, se você perguntar para uma criança qual que é a disciplina que ela mais gosta, ela vai falar que é educação física. Mas se perguntar para ela, professora Suraya Darido fez essa pergunta, né, num estudo, se perguntar para a criança qual que é a disciplina mais importante que ela acha, ela vai falar que talvez é uma das outras disciplinas, matemática, português, né? Então, veja, a educação física lida com isso, né? É a disciplina mais legal, mais interessante, por vezes, mas também é a disciplina que é vista como uma disciplina que não é séria. Porque, do ponto de vista da nossa cultural, né, nós valorizamos muito essa seriedade do ponto de vista da lógica funcional do trabalho, de produzir algo, né, em relação a essa entrega ao lazer, a uma atividade como jogo. E agora, não significa que ao fazer isso a educação física deixou de ser séria, mas estou falando muito de uma visão que nós temos enquanto sociedade, tá? Então, enfim, a educação física lida com isso, né? E aí, eu vou me remeter aqui ao professor Fernando Gonzalez, né? Um dos aspectos que ele aponta que é fundamental, né? Pensando a educação física lá na escola, né? Como é que nós vamos, de fato, desconstruir a imagem de que da educação física é uma coisa de menor valor, né? No sentido de, tá bom, a educação física lá na quadra é jogar bola. Eu escutei muito isso, né? Então você é o professor que ensina as crianças a jogar bola. Tá bom, primeiro, eu não ensino só isso. E quem disse que jogar bola não é importante? Até porque a humanidade faz isso desde quando se entende por humanidade. Esse jogar bola está carregado de saberes, de valores, de conhecimentos que são fundamentais de serem tratados. Quem disse que isso não é sério, isso não é importante? Agora, se meus alunos saem da aula felizes porque jogaram bola, não tenho culpa disso, né? Muito pelo contrário, que bom que eles saíram felizes, né? Então, voltando para a resposta do professor Fernando Gonzalez. É preciso, Luiz, um compromisso didático com a educação física, né? Então, ou seja, nós, profissionais de educação física, né, temos que ter muito claro a nossa responsabilidade didática, nosso compromisso didático, né? Isso significa que a aula precisa estar muito claro o seu objetivo, muito bem estruturada, organizada, sistematizada, ser aplicada, avaliada, né? Então, ou seja, esse compromisso da educação física significa que ele precisa estar alinhado com o projeto da escola, com os objetivos educacionais, e é a nossa responsabilidade deixar isso de forma muito clara, como é que está acontecendo, tá? Um outro aspecto que eu digo que é importante é a disciplina de educação física, pensando na educação física escolar, dialogar com as outras áreas, né?
A aula de educação física não acontece só na quadra, né? E nem tão pouco eu não acredito naquela ideia que eu acho absurdo, né? Eu escuto as pessoas por vezes falando isso, né? Não, a educação física, uma aula tem que ser na sala, outra aula tem que ser na quadra. Eu não sei onde é que isso está escrito, né? A aula de educação física ela tem que acontecer no espaço em que, de fato, ela tem que ocorrer para alcançar o objetivo proposto. Por vezes é na quadra, por vezes é no laboratório de informática, por vezes é no pátio, por vezes é uma visita dirigida. Então, ou seja, a aula de educação física ela vai acontecer aonde ela tiver de acontecer para alcançar os seus objetivos pedagógicos, assim como as outras áreas, né? Então, eu acho que, por exemplo, as outras áreas ficam muito tempo em sala de aula, com as crianças paradas, sentadas. Imagina uma criança passar a manhã toda, 3 horas, 4 horas, sentado numa cadeira. Se para a gente, adultos, é difícil, imagina para a criança. Ok? Então, essa relação interdisciplinar, em que a gente compartilha objetivos pedagógicos, né? Poderia dizer aqui transdisciplinar, né? Que a gente compartilha um projeto de intervenção, né? Desenvolvemos um projeto juntos. Acho que isso é um outro aspecto que é desafiador para a educação física, mas importante para a valorização dessa educação física na escola. Por quê? Por vezes os professores de outras áreas, ou as outras áreas de conhecimento, não conseguem reconhecer esse potencial que existe na educação física. E da educação física também. A necessidade de nós reconhecermos e construirmos possibilidades de diálogo, debate, com as outras áreas do conhecimento, né? Então, veja, quantos projetos magníficos poderiam ser desenvolvidos, geografia e educação física, geografia, educação física e história, educação física e biologia, né? O quanto isso seria rico do ponto de vista pedagógico, né? Então, esses dois pontos aí que eu posso destacar, né, que, citando o professor Fernando Gonzalez, enquanto desafio, tem outros desafios, né, mas esses eu vejo como, talvez, principais, pensando hoje nessa valorização da educação física na escola. Agora, como eu disse, não é só a educação física, né? Você precisa observar esse processo de institucionalização muito marcado ainda por uma perspectiva de disciplina do corpo, de controle, né? Então, ou seja, isso está enraizado ainda na educação física escolar de modo geral, e também como é que a sociedade hoje ainda percebe a educação física, né? Por vezes esse tempo livre ou essa entrega ao jogo, essa entrega à brincadeira ainda é vista como se não estivesse produzindo nada sério. Infelizmente, nós lidamos com isso, tá? E aí, a questão da pedagogia do esporte, eu penso que a pedagogia do esporte, ela traz uma contribuição importante do ponto de vista do tratamento pedagógico dado ao esporte. Então, ou seja, é possível trabalhar o esporte enquanto conteúdo na educação física escolar? Hoje a gente consegue responder isso de forma muito clara, né? Seja a dimensão físico-motora, técnico-tática, pensando nos referenciais da pedagogia do esporte, proposta aí pela professora Gisele Machado, pelo professor Roberto Paes, né? Seja na dimensão socioeducacional, né? Ou seja, é possível sistematizar, seja na dimensão histórico-cultural, né? Então, ou seja, a pedagogia do esporte ofereceu aí, do ponto de vista metodológico, didático, né, e de organização desse conteúdo, inúmeras possibilidades para o ensino do esporte no contexto escolar, né, na aula de educação física. Tá? Então, eu acho que talvez aí a principal contribuição da pedagogia do esporte, né, no ensino do esporte aí para a escola, pensando no contexto escolar. Certo. É um bom ponto falar disso, né, que realmente, infelizmente, dentro do Brasil, né, ainda é colocado muito isso, que a educação física é vista como mais como uma brincadeira do que como uma matéria séria, infelizmente.
Mas, professor, no contexto educacional, o que o senhor entende por um estudante acima da média? Que competências, por exemplo? Disciplina, autonomia, pensamento crítico, diferenciam um estudante que se destaca? Como a prática esportiva, perdão, pode contribuir para o desenvolver dessas competências em alunos? Luiz, você não está facilitando nas perguntas, viu? Então, outra pergunta que seria quase um podcast só para a resposta dessa sua pergunta aí, né? Mas é muito bacana, Luiz. Obrigado pela pergunta. Luiz, quando nós falamos em estudantes acima da média, geralmente, por vezes, associamos aquele estudante que tira excelentes notas, né? Notas, ou pautado em conceitos, né? Então, quem é o conceito A, o A mais, né? Temos essa lógica mesmo, né? Da ideia da produtividade, né? O que o sujeito é capaz de produzir e apresentar e as suas respectivas métricas, né? Eu vou divergir um pouco disso, porque quando nós falamos em competências, né, em habilidades, pensando na nossa vida, enquanto sociedade, nós não podemos medir as pessoas apenas pautado em notas ou números ou conceitos, né? Então, hoje, por exemplo, ser um estudante acima da média no Brasil, no mundo, já é um desafio enorme, Eduardo, ou Luiz. Né? Então, vamos lá, né? Um estudante acima da média um estudante que hoje é capaz de analisar de forma crítica e reflexiva quando nós olhamos hoje para os embates políticos e a necessidade de uma defesa da nossa democracia, né? Então, veja, isso não cabe em conceito, isso não cabe em nota, né? Isso cabe, né, numa consciência política, né, de participação política, de participação autoral, propositiva, né, o protagonismo do estudante, né, que pode começar com a participação do estudante lá no grêmio estudantil da sua escola, né, nas representações de turma, que hoje é fundamental uma formação para um estudante fazer um enfrentamento dessas situações, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Não é só ter notas altas, notas acima da média, né? Se eu não tenho disposição para participar de forma autoral, em defesa de direitos, né, de princípios, né, que estão pautados aí numa sociedade de direito, essas notas não vão, essa média não vai servir, né? Então, um estudante hoje acima da média, Luiz, né, podemos falar desse estudante também que ele está preocupado com a sociedade onde ele está inserida, né? E como é que eu posso participar de forma autoral para melhorar a minha comunidade, né? E logo, se estou falando da minha comunidade, né, também estou falando da minha da minha vida em sociedade, né? Então, ou seja, um estudante que talvez a nota dele não seja as notas 10, as notas máximas, mas um estudante com a nota mínima que tem, ele faz muito. Ele participa da sua comunidade, ele está preocupado com a sua escola, está preocupado com o contexto em que ele está inserido. E decide participar disso, né? Então, um estudante acima da média, que ele é capaz de compartilhar responsabilidades, né? Assumir responsabilidades, reconhecer objetivos e compartilhar esses objetivos, né? Então, veja, só conceito, só nota, né? Não dá conta disso, né? Agora, de modo geral, né, os desafios que estão sendo colocados à juventude, que é a sua geração, Luiz, né, não são problemas simples, não são fáceis, né? Como é que vocês vão, vamos lá, né? Eu estou já colocando vocês porque o Hiller, né, o professor Vitor, daqui um pouco aí, né, vocês assumem esse protagonismo e nós vamos estar pescando mais.
né? E vocês estarão na militância, né? Estarão participando de forma ativa, enfrentando, fazendo esse enfrentamento, as proposições, participando desse mundo, né? Então, nós estamos falando de épocas, por exemplo, de como é que vocês vão lidar com a inteligência artificial, né? E o que, por vezes, o jovem, né? Eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, oferece inúmeros recursos com potencial enorme para ser explorado do ponto de vista do saber, do aprender, do conhecimento. Mas se eu não souber utilizar isso, também pode ser, a consequência pode ser ao contrário, pode ser limitadora, emburrecedora, né? Porque basta eu colocar lá uma determinada pergunta, um determinado assunto, vem pronto, né? E aí aquilo que parece ser uma solução pode ser uma armadilha do ponto de vista do desenvolvimento dessa próxima geração, né? Assim como, por exemplo, a sua geração, né? Tem, vamos colocar a sua, nossa ainda, né? Porque nós estamos na mesma ali, diferenças de idade, mas compartilhamos desse percurso em alguma medida. Nós temos muitas dificuldades para relações sociais. Então, é uma juventude que tem no Instagram, né, na rede social, aí, nas redes sociais, não sei se eu posso citar, nas redes sociais de modo geral, tem lá 2.000 amigos, mas o final de semana está em casa sozinho. Então, não tem, por vezes, com quem conversar. Então, isso é um desafio para a juventude hoje acima da média. Então, acima da média, conseguir enfrentar, fazer esse enfrentamento e romper com essas armadilhas que estão sendo colocadas hoje para essa juventude, né? Porque elas são muitas. As armadilhas, a entrega muito aligeirada das coisas, sem a devida reflexão ou o cuidado sobre isso, né? Mas, da mesma forma, oferece também um potencial enorme. Só que, de novo, se nós não soubermos utilizar esses recursos, colocando o ser humano, o sujeito, enquanto protagonismo desse processo, isso eu entendo que vai ser um problema. Então, um estudante acima da média, como é que eu penso ele? Eu penso justamente esse estudante que ser acima da média, né, conseguir fazer esse enfrentamento, né, conseguindo enfrentar esses desafios hoje. E isso é para além de notas. O esporte, como eu respondi talvez no podcast anterior, né, ele é esse espaço potencial que pode oferecer inúmeras possibilidades, a qualidade das relações interpessoais, do compartilhar objetivos, né? Enfrentar diferentes situações com níveis de complexidade diferentes. Então, o esporte ele é um ambiente com um potencial enorme para esse estudante, né, esse jovem, seja lá a criança que está lá na educação física escolar ou na escola, até o universitário, explorar, né, diferentes possibilidades aí em torno enfim, alcançando diferentes interesses, né? Pode ser saúde, pode ser o interesse mesmo pela prática esportiva, o sonho de ser atleta, mas enfim, ele é esse espaço com um potencial enorme para os sujeitos mobilizar diferentes competências, diferentes habilidades, que seguramente ele vai conseguir transferir isso para outros contextos da sua vida social. Certo. Concordo com muitas coisas que o senhor apontou, é interessante. Realmente, tem que ter um pensamento muito empírico para algumas coisas atualmente. E professor, para finalizar, que hábitos acadêmicos e esportivos o senhor recomenda a estudantes de educação física que desejam destacar em sua formação e na sua carreira? E como combinar o estudo teórico e a prática esportiva de modo produtivo, visando ser um estudante acima da média, tanto no esporte quanto no aprendizado? Luiz, vamos lá, né? Espero não... Porque tem umas 3 perguntas aí em uma que você fez, né? Vamos ver se eu não perdi a sequência, né? Então, um ponto é
o que esse jovem pode alcançar no esporte, né, ou na educação física, pensando no seu desenvolvimento profissional. Acho que esse foi um ponto, né? Isso. Tá. Então, pensando no desenvolvimento da carreira do estudante no esporte. Depois, uma outra questão foi a questão da vivência esportiva, né, pensando o estudo, né? E tinha uma terceira, eu me perdi aí. Visando em ser um estudante acima da média, Visando tanto ser... no esporte como no aprendizado. Boa, bacana. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que tem mais direcionado ao estudante do curso de Educação Física, né? Então, olha, eu quero ser um profissional diferenciado, né? Aquilo que eu falo para os meus alunos por vezes aqui, né? Na graduação, né? Acho que o estudante na graduação, por vezes ainda ele passa muito tempo em sala de aula, ou só em sala de aula, né? Então, ou seja, se eu estou no curso de Educação Física, desde o primeiro semestre, é importante eu participar dos espaços de extensão universitária, fazer iniciação científica, né? Participar dos eventos científicos. Acho que esse é um ponto. Não dá para fazer um curso de graduação hoje, talvez lá atrás ainda já era duvidoso, né? Mas hoje, principalmente, não é possível fazer um curso de graduação apenas assistindo aula. Assistir aula é muito importante, claro, mas hoje a nossa dinâmica, as mudanças sociais, as mudanças no ambiente de trabalho, exige que o estudante esteja o mais rápido possível, ele esteja inserido no contexto de atuação profissional, né? Então, por exemplo, hoje, vou trabalhar com alta performance, rendimento esportivo, é o meu sonho. Tá. A todo dia sai tecnologia, saem conteúdos novos pensando em alta performance. Então, se você não está inserido nesse contexto, né, seguramente você vai ter alguma dificuldade depois de acompanhar essa produção. Tá? Então, não espera sair da graduação para tentar se inserir no contexto profissional. A iniciação científica é muito bacana, a extensão universitária é muito bacana. Então, participem desses espaços. E outro, os eventos científicos da área da educação física. É onde você tem contato com quem está produzindo o que há de mais novo na sua área. Então, você precisa, coloca como meta, né? Olha, uma vez no ano ou no semestre eu vou participar de um evento da minha área. E hoje tem várias opções, tem eventos online, eventos presenciais, mas participa. Tá? Então, essa é uma questão que eu sugiro a todo estudante. O outro, o contato com profissionais da área, né, que estão fazendo um trabalho diferenciado. Né? Quem são as referências nesse campo de atuação? Né? Aí, em Tocantins, quem são as pessoas que atuam em determinados espaços que são referências? Né? Você precisa aprender com essas pessoas, né? Você precisa estar próximo dessas pessoas, ter essas pessoas no seu contato, né? Porque é alguém que você vai pedir dica, alguém que você vai pedir o estágio, falar, posso ir estagiar com você? Posso participar de forma voluntária? Eu quero aprender o que você faz. Por que eu digo isso, Luiz? Porque a ideia hoje do estudante que, ao sair da graduação, né, finalizei a graduação, é que eu tenho um currículo, eu já tenho o quê? Um percurso de desenvolvimento feito. Né? Eu não vou esperar terminar a graduação para construir o meu currículo. Não dá tempo mais. Porque você vai sair para o mercado profissional com um tanto de gente que já construiu um currículo. E vai ocupar os melhores espaços quem já tem alguma experiência ou tem, né, alguma vivência ou tenha participado de algum espaço de desenvolvimento profissional. Então, ou seja, estudante de graduação, não espera terminar a graduação para você investir no seu currículo profissional. Aproveita a graduação para desenvolver o seu currículo profissional. Extensão, iniciação científica, voluntário, né? Então, tem umas horas aqui eu quero ir participar, porque isso vai fazer uma baita diferença, tá? Em relação ao esporte e o desenvolvimento aí da pessoa, como é que eu posso usar o esporte enquanto contexto, enquanto ferramenta de desenvolvimento? Luiz, nós fizemos um estudo aqui no Mato Grosso, nas escolas que nós chamamos
escolas de tempo integral vocacionadas para o esporte e também com estudantes universitários. Tá? O estudante que pratica esporte, né, pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana, ou pratica atividade, faz alguma atividade física 2, 3 vezes na semana, ele é um estudante que ele tem os efeitos, por exemplo, o melhor controle da sua ansiedade e aqueles agravos, né, que podem levar a situações de depressão menor em relação a quem não pratica atividade esportiva ou algum exercício físico ao longo da semana. E aprendemos também que o estudante que dedica pelo menos, né, 3 horas na semana em relação a quem não dedica esse tempo para estudo, e principalmente estudos em grupo, ele também tem maior controle desses níveis de ansiedade e são menores os agravos que podem levar a uma situação de depressão. Em estudantes que praticam esporte, quando comparados com não praticantes de atividade esportiva, em escolas de tempo integral vocacionadas para o esporte e escolas de tempo integral, nós aprendemos também que esse estudante que pratica esporte, ele tenha melhor qualidade de vida, menores níveis de ansiedade, menores agravos que podem desencadear a depressão. Além, claro, de uma melhor alimentação, melhora nos níveis de concentração, ou seja, né? Então, investir no tempo para a prática esportiva, para o exercício físico, vai contribuir para o seu desenvolvimento no estudo, o seu desenvolvimento social, vai. Então, pensa nesse investimento no exercício físico, na atividade esportiva, como um investimento no seu projeto de desenvolvimento pessoal, né? Que vai alcançar, claro, a sua saúde de forma direta, mas também aquilo que envolve o seu processo de aprendizado. Então, um estudante que descansa melhor, que dorme melhor, consegue se concentrar mais. Tá? Então, um estudante que desenvolve uma rede de apoio, né, de relações interpessoais, ele tem a quem recorrer quando, olha, não estou muito bem hoje, quero conversar com alguém. Né? Então, esse alcance do esporte, Luiz, ele é multidimensional. Ele alcança diferentes aspectos da nossa vida, seja essa prática esportiva em que eu vou num clube encontrar as pessoas, ou mesmo a minha caminhada, né? A minha caminhada com 2, 3 pessoas, né? Aquela corrida que eu faço é muito, muito bacana. Então, estudante, você estudante, né? Olha, estudante acima da média, né? O esporte pode ser um belíssimo investimento, né, um importante investimento no seu desenvolvimento pessoal e, por consequência, vai beneficiar aquilo que você está propondo enquanto objetivo, enquanto meta no seu percurso de desenvolvimento. Bom, professor, muitíssimo obrigado pela presença do senhor, obrigado por estar participando aqui, né, falando sobre vivências do senhor e até mesmo falando sobre o livro que o senhor também, citando algumas partes do livro que o senhor escreveu e até colocando em prática dica para os estudantes de educação física. Eu agradeço aqui em nome da equipe. Pessoal, a gente fica aqui com o podcast de hoje, né, com a temática Pedagogia do Esporte e Iniciativa Esportiva. E, professor, o senhor tem mais alguma coisa a pontuar? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Se o senhor quiser, o espaço está aberto. Luiz, muito obrigado a você, né, ao professor Vitor, a toda a comunidade aí da Universidade Federal de Tocantins, né, um abraço especial aí para os estudantes do curso de Educação Física, né, e, claro, estou à disposição, né, fica o convite também para conhecerem aqui a Universidade do Estado de Mato Grosso, o Centro
Interdisciplinar de Pesquisas em Esporte e Exercício Físico, o CIPEF, você encontra aí nas nossas redes sociais, tá? Temos aqui também o Centro de Referência Paralímpico, que é um programa dedicado ao desenvolvimento do esporte paralímpico, então você encontra, né, o Centro de Referência, crp.nemat, né, no Instagram também. Então, e claro, né, nós compartilhamos aí uma série de conteúdos, artigos, enfim, nesses espaços. Precisando também, só entrar em contato com a gente, estamos à disposição. E parabéns aí a vocês pelo belíssimo projeto e muito sucesso a esse projeto Estudante Acima da Média, porque tenho certeza que ele é um espaço muito importante, né? Está sendo um espaço muito bacana para alcançar o estudante, alcançar a comunidade como um todo. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado, professor. Ficamos por aqui com o episódio Pedagogia do Esporte e Iniciativa Esportiva. Em breve teremos novos episódios. E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, em específico no Instagram, Estudante Acima da Média. Até mais.